Fala galera do eDublin, beleza com vocês? Vamos falar sobre a economia irlandesa mais uma vez. O que está acontecendo aqui com a economia, o que está acontecendo com o mercado de trabalho e como isso pode afetar a Irlanda como um todo a partir do ano que vem. Para começo de mais nada, a Irlanda tem um caso de amor com o Vale do Silício. A gente tem empresas grandes como Apple e Intel que estão aqui há muitos anos já, várias indústrias farmacêuticas e nos últimos 6, 7 anos, talvez um pouquinho mais do que isso, outras empresas começaram a vir pra cá. As startups, que eram startups na época, né? Os unicórnios lá do Vale do Silício começaram a vir pra cá. Veio Airbnb, veio Google, veio Facebook, veio Dropbox, veio Slack, veio Zendesk, veio todo mundo, Microsoft, todo mundo veio pra cá. Pegaram a caravana do Vale do Silício e vieram pra cá para se estabelecerem aqui. Se você mora aqui na Irlanda e você for lá para Ballsbridge, você vê que tem um prédio gigante, um campus enorme de 5 mil funcionários que o Facebook tá abrindo. O Google já tem mais de 8 mil funcionários. O LinkedIn tem um prédio que eles estão construindo do lado do escritório deles, que é para 1.500 funcionários, também tá crescendo. O Airbnb acabou de inaugurar um prédio novo para mais gente. O Salesforce tá com um novo escritório também, continua aumentando, Indeed continua aumentando e várias outras empresas continuam crescendo muito aqui na Irlanda. O problema da Irlanda não é emprego, mas um lugar para essa galera morar. Eu falei num outro vídeo sobre o problema da acomodação, se é uma bolha ou se não é uma bolha. Então o link eu vou deixar aqui embaixo para vocês pesquisarem, porque é bem interessante a discussão. Que o que acontece é, a economia está aquecida, está crescendo, tem empresas indo para cá, mas não está tendo infraestrutura para eles chegarem aqui. Mas no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um outro problema que pode ser maior do que esse. Qual é o grande problema que pode acontecer aqui? A Irlanda tem uma grande vantagem tributária para as empresas corporativas que atrai elas para virem para cá, principalmente as empresas de fora, porque eles têm esse incentivo fiscal, digamos assim, que atrai, fala, você paga uma taxa super baixa aqui, vem pra cá com a gente ajuda vocês. Tem um órgão que inclusive faz isso, que é o IDA. O que acontece é que agora tá tendo uma revisão dessas regras, por conta de um grande problema que aconteceu em 2016, equivalente aos últimos 10 anos da Apple. A Apple foi multada em 13 bilhões, só 13 bilhões não, né, porque teve juros, então foi 14 bilhões e uma cacetada, quase 15 bilhões de euros pra pagar pra Irlanda por conta de sonegação de impostos. Essa é a teoria que foi colocada. Basicamente o que a Margaret Vestager, da Comissão Europeia, fala é: a Irlanda deu privilégios ilegais para a Apple, e agora vocês estão fodidos, meus amigos. Eles basicamente condenaram a Apple a pagar 14 bilhões, que eu falei já, que foi equivalente a 2004 a 2014, que foram tempos que eles não pagaram esses impostos que eles deveriam ter pago. E essa foi a maior multa corporativa da história da Irlanda, eu imagino, porque antes disso não sei como é que era. Só que aí acontece, o governo irlandês recorreu, falou assim: não, eles não tem que pagar não, tem que pagar não. A puta de uma grana, por que vocês não querem receber esse dinheiro? Bom, deixa eu explicar então um pouquinho antes disso. Existe um sistema tributário aqui na Irlanda que é o duplo irlandês, o Double Irish, que você vê em muitas empresas hoje, então você vê o Dropbox, tem o Dropbox Ireland, Google tem Google Ireland, Salesforce Ireland, Airbnb Ireland, blá 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 blá. Essencialmente o que acontece? Toda a transação e revenue, toda aquela grana que entra para a empresa, que não é dos Estados Unidos, não é lá do NAMER, né, lá na North America Region, ou a região da América do Norte, que geralmente é México, Canadá e Estados Unidos, todo esse resto do mundo, ele passa as transações através da Irlanda porque tem um imposto mais baixo, então você tem que pagar menos imposto, por que não fazer por aqui, né? Melhor do que ficar pagando uma cacetada de imposto. Só que para isso você tem que ter duas entidades, basicamente. E aparentemente o que aconteceu foi que na época a Apple só tinha uma, ela ia abrir uma segunda entidade, aí o governo irlandês falou assim: não esquenta a cabeça, Apple, tá com a gente, é nóis, brother. E o que acontece? A Apple falou: beleza, então vamos lá, né? Na época eu imagino que era o Steve Jobs, deve ter falado. Steve Jobs conversando com o Michael Higgins. Não, tá de boa. Salve, vamos tomar uma pint. Cheers e vamos lá. E aí, a Irlanda concedeu essa isenção, essa exceção, que não é uma exceção, que não deveria ter concedido, porque para fins aí jurídicos e para que o governo americano diz é que, pô, você não pode abrir exceção para uma empresa. Por conta de vocês gostarem deles ou não. Eles vão ter que pagar sim. Não tem ninguém! Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Não tem ninguém que bata tão bonito na barriga, Sr. Porta. Tá ainda em discussão isso, o dinheiro não foi liberado pra Irlanda. Mas qual que é a grande preocupação da Irlanda em cima disso, de ter dado merda? É porque ela viu que 25 das 50 maiores empresas daqui da Irlanda, que mais geram grana pra eles, são americanas. Elas contratam mais de 25% do workforce irlandês, o workforce daqui da Irlanda, tá? Pessoas que trabalham ou estão empregadas na Irlanda, 25% delas estão em empresas americanas. Ou seja, boa parte dos impostos pagos por salários irlandeses vem dessas empresas americanas. Outra coisa, a Câmara do Comércio Estados Unidos e Irlanda estimou que o investimento dos Estados Unidos na Irlanda é de mais de 334 bilhões de euros. Isso é mais do que o PIB irlandês, que é 219 bilhões de euros. Vocês têm uma ideia da grana que é isso? E aí olha só a preocupação da Irlanda, das top 50 empresas que
geram, né, essa grana toda aqui na Irlanda, metade delas é americana e outra metade do Reino Unido. E por isso que tem aquela grande preocupação do Brexit, que a gente acha que é o hard border, mas é muito mais do que isso. Ou seja, o que acontece? Se essa merda da Apple é merda mesmo, e a Apple tiver que pagar esses 13 bilhões, e aí isso desandar, decorrer, basicamente vai acontecer. Eles vão... Se a Apple perder, o caso vai se aplicar para qualquer empresa americana que hoje está usando essa transição aí de dinheiro através da Irlanda e vão ter que recuperar isso daí. Então as empresas vão começar a querer sair disso. Ou seja, a Irlanda está preocupada muito mais com a questão de eles terem entrado no radar como paraíso fiscal, que é como eles estão sendo identificados hoje. E a segunda coisa é, se eles forem entrar nessa galera, as empresas americanas que resolverem sair, vai ser um prejuízo muito maior do que os 13 bilhões que eu vou deixar de ganhar com a Apple. Então não há interesse da Irlanda, porque senão vai dar ruim com mais outras gazilhadas de empresas americanas que estão hoje aqui. Não acaba por aqui, meus amigos. Enquanto isso, lá em Paris, o Saint-Amand, político, está encarregado de uma ação de tentar criar um acordo, um plano político de acordo de quanto se taxa de impostos em relação às empresas internacionais na União Europeia. E esse acordo, ele tá previsto para sair, né, ser acordado, finalizado e sair, entrar em vigor em 2020, ou seja, daqui a alguns meses. Algumas das coisas que estão sendo debatidas. Uma é sobre o aumento dos impostos sobre as empresas de fora, com exceção, na verdade não exceção, vai ter um aumento, mas não um aumento tão grande para onde for a sede da empresa, então uma vantagem das empresas que têm sede na Irlanda, mas também passa a ser, se você tem uma sede, sei lá, em Bruxelas, em Paris ou em Amsterdã, você também vai ter uma isenção, vai ter um imposto mais baixo. O outro é sobre essa taxa que eles vão tentar equilibrar, né, criar um match dessas taxas entre os países da União Europeia, que gera um grande risco para a Irlanda, que é o seguinte: a Irlanda passa a não ter um diferencial que é sua taxa baixa, porque passa a ser um imposto muito parecido ou próximo dos impostos que você pode pagar em qualquer outra cidade de outros estados e outros países daí da União Europeia. Então o que acontece? Se você tem uma sede em outro, sei lá, em Berlim, ou você tem uma sede em Paris, você vai pagar provavelmente o mesmo número de impostos que você pagaria tendo uma sede na Irlanda. A Irlanda passa a ter uma competição direta aí com esses outros países da União Europeia. Com isso, estima-se que até 20% da renda tributária da Irlanda esteja em risco. Embora economistas analisam aí que a gente ainda possa ter uma arrecadação tributária ainda mais alta para o próximo ano antes dessa queda acontecer. Então pode ser que continue em ascensão, porque, como eu falei, várias empresas estão construindo e contratando gente, recrutando gente aqui, continua subindo. Mas a partir do momento que isso começa a ser um ponto de igualdade entre os países, passa-se a ter mais opções. E aí vem aquele meu outro problema que eu falei lá no começo, que é a infraestrutura. Se a Irlanda não tem infraestrutura para isso, e aí, meu amigo, você vai para que país agora? Porque não precisa mais estar aqui por conta do imposto que você vai pagar pouco. A empresa pode escolher outro país, e aí pode sim virar um problema para a Irlanda. E aí, o que acontece? Estamos no problema, Edu? Não vou fazer mais intercâmbio na Irlanda? Existem algumas coisas que o governo está tentando fazer, vou dividir em 4 pontos aqui, e que eu acredito que sejam fundamentais para que a Irlanda seja um país autossustentável aí. Sustentável não no sentido de sustentabilidade, mas no sentido de se sustentar sem depender de empresas de fora. Primeira coisa é investimento na própria Irlanda. Bom, apesar da crise ter acontecido na Irlanda em 2008, 2009, o déficit, né, todo aquele, o peso daquilo e aquela corte de gastos que eles tiveram que fazer, gerou uma escassez em várias outras áreas na Irlanda, que começa a se recuperar até mais ou menos 2015. Então a gente tem poucos anos que a Irlanda começou a se efetivamente recuperar e entrar numa ascensão novamente. A gente está num período muito bom, mas esse investimento precisa acontecer em várias áreas. Então essa grana que está entrando agora no governo, por menor que seja o imposto arrecadado dessas empresas, mas essa grana que está entrando precisa ser reinvestida em algumas coisas básicas para que isso fomente aí mais empresas para vir e tenha mais uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Uma é acomodação, que é o mais óbvio. A questão de você tratar melhor água. A gente tá tendo vários problemas com água aqui na Irlanda. Banda larga, tem várias regiões do condado da Irlanda, né, de Dublin, que não tem internet de banda larga decente ainda. Isso prejudica como é que uma empresa internacional vem estabelecer um negócio digital que não tem banda larga. Transporte público também é um grande problema. Hospitais, um grande problema também. Hospitais infantis também. Então eles precisam crescer e ter mais infraestrutura de saúde também. E também as estradas. Então eles têm algumas estradas que M50, por exemplo, que funciona, mas tem que ter mais estrada, tem que conectar mais as regiões, as pessoas têm que ter menos vias que causam transtorno e trânsito, principalmente na cidade, mas como é que você conecta outras regiões próximas às capitais de uma forma mais fácil, que não depende de uma estrada só. A segunda coisa é o que a gente chama de sustentabilidade, né, da agenda verde, o Green Agenda, que é basicamente você pensar em como é que você cria um país sustentável. Então trabalhar com outras formas de energia verde, como é que você trabalha com reaproveitamento e reciclagem e reuso
uso de materiais para você não ter desperdício, inserir taxas em emissão de gás carbônico, enfim. Todo um trabalho em cima disso precisa ser feito também. Tem algumas coisas que são feitas, por exemplo, hoje você tem um carro, você paga o motor tax com base em emissão de carbono e não pelo tempo, idade do carro. Então não importa a potência do carro, se limite gás carbônico X, você paga X. Se limite Y, você paga Y. Enfim, você entendeu? Mas isso tem que acontecer em mais coisas, em indústrias também. A indústria, né, empresas geram um lixo aí grande. Então como é que você tributa isso também? Você torna elas um pouco mais sustentáveis e pensando mais em como que você faz com que o próprio país seja um pouco mais sustentável como um todo. Terceiro ponto importante é a educação. A gente hoje tem um sistema de educação bom na Irlanda, mas poderia ser melhor. Tem muita coisa datada aqui, muita coisa que a infraestrutura ainda é muito padronizada no modelo antigo de educação, mas principalmente terceiro nível como universidades, institutos tecnológicos, como é que eles trabalham para eles trazerem uma base sustentável e forte para você ter uma educação que vai criar ou formar os irlandezinhos aí para ficar capacitado a entrar no mercado de trabalho e competir diretamente com os gringos vindo de fora. Nossa, não é que eu estou dizendo que a gente está vindo super mega preparado, mas muitas vezes aqui eles vêm com um sistema de educação muito flat, né, que eles não têm um acesso a algumas universidades e algumas dessas sistemas de educação ainda não estão preparados para fomentar e gerar pessoas preparadas o suficiente para o mercado de trabalho. Então eu estou falando com um ponto de vista contra a gente, de uma certa forma, enquanto imigrante, mas a favor da Irlanda, porque se eles gerarem mais gente de capacidade, menos eles vão precisar de estrangeiros. Nunca vai a conta fechar a ponto lá, não precisamos mais de estrangeiros. Sempre vai precisar, porque o crescimento é tão alto quanto, e é importante ter esse mix. O que eu quero dizer é, se trouxerem mais e prepararem mais os irlandeses, você consegue deixar o mercado de trabalho deles mesmo mais fortes também. Pro meu quarto ponto, que é desenvolver mais as empresas irlandesas. Ter um trabalho maior em fomentar o startupismo irlandês, né? De fomentar o empreendedorismo aqui. A gente tá vendo no Brasil isso acontecer muito bem, tá se fortalecendo, ainda é muito pequeno em relação aos Estados Unidos. Na Irlanda é melhor ainda. Na Irlanda é muito pequeno, pouquíssimas empresas hoje empreendem. A taxa de abertura de empresas na Irlanda é a mais baixa da União Europeia, ou uma das mais baixas da União Europeia, então é pequeno o número de pessoas que empreendem hoje. E eu não falo só de irlandês, tá? Eu digo de empresas que estão sendo criadas na Irlanda, a partir da Irlanda. Só que para isso precisa de uma estrutura ao redor disso, né? A gente precisa de um pool de investidores, precisa de um pool de talento que seja acessível para uma startup, porque se você vem para o mercado irlandês trabalhar no Google, ganhar uma puta fortuna, você não vai querer sair do Google, ter uma puta fortuna para trabalhar numa startup irlandesa que você não sabe se vai vingar ou não vai, e ganhar um salário que é 1/3 do salário que você ganharia no Google, sem chocolates e sem a piscina que tem no Google. Você não vai trocar. Então é muito difícil para uma startup, no mundo inteiro é muito difícil você competir com uma empresa grande, a não ser que você tenha uma injeção de grana muito forte, você consiga trazer um perfil e um padrão de trabalho que seja equiparável no sentido de salário e benefícios, ou uma oportunidade muito grande de crescimento, ou um business plan muito forte como você vai crescer, que incentive as pessoas a virem. Mas se não tem isso, como é que grandes funcionários e grandes mentes vão entrar numa startup que não tem todo esse plano de negócio, ou não tem uma estrutura suficiente, ou não pode pagar um salário suficiente, ou equivalente a uma grande empresa? E eu tô falando isso enquanto a gente tá pensando que empresas no mercado tecnológico. Não, empresas de vários ramos diferentes, principalmente o agronegócio, que é muito forte aqui na Irlanda e eles deveriam fortalecer, mas como é que você cria esse pool e como é que você tem uma infraestrutura preparada para um agronegócio, para a pessoa empreender no agronegócio aqui na Irlanda? Outra coisa importante com empresas irlandesas é que muitas empresas irlandesas hoje aqui dependem do Reino Unido para exportação e importação. Ou seja, com o Brexit vai dar uma apertada para essa galera. E aí fica mais difícil ainda. Então eles precisam ter aberturas à importação e exportação de outros países também. Então o governo tem que de alguma forma criar condições e infraestruturas que ajudem eles a exportar e importar para outros países que não dependem do Reino Unido, nem da cruzamento com a Irlanda do Norte, que também é parte do Reino Unido, por conta do Brexit. Então essa preparação também vem com relação a essa mudança que está acontecendo com a saída do Reino Unido da União Europeia. Outro grande ponto para vocês focarem, gente, que é importantíssimo e é o mesmo problema que a gente sofre com o Brasil. Isso é longo prazo. Não adianta tentar esperar uma solução para daqui a alguns meses ou aqui 1 ano, 2 anos. Vai demorar anos. É uma fundação que você cria para daqui 10 anos. Infraestrutura que você vai criar de transporte, de hospitais, de educação. A educação, principalmente, ela vai fomentar e gerar uma demanda e uma melhoria no mercado, né, na base de talento aqui irlandesa para daqui 5, 10 anos, porque a galera vai se formar, para depois se formar, entrar no mercado, ganhar experiência e aí sim passar a ser um potencial player no mercado. Então tem tempo para isso. Só que o que acontece? Como todo governo de todo lugar do mundo, a gente sempre espera uma solução a curto prazo. Nós temos pavio muito curto, meus amigos. Então precisamos ter mais paciência com as coisas, com as pessoas. O maior trunfo que a gente tem na vida, mas também o maior inimigo que a gente tem de nós mesmos é o tempo. Tempo faz você ganhar confiança, intimidade e fazer as coisas acontecerem, assim como o tempo te ajuda enquanto uma empresa a crescer, ela ganhar notoriedade, ganhar credibilidade, ganhar força, e no governo é a mesma coisa. Se você dá tempo para as coisas vão começando a acontecer. Não adianta esperar resultado em meses, porque não vai acontecer. É muita peça para ser mexida, você planta sementinhas que você só vai ver o fruto daqui a alguns anos. Esse é o ponto de vista, essa é a minha perspectiva
perspectiva de mercado hoje na Irlanda. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com a galera para eles ficarem adentro do que tá acontecendo e também debatam. Eu quero que vocês contem para mim o que vocês estão achando, se vocês concordam, discordam. Não esqueçam de me seguir também no @edu.giansante, que tá aqui embaixo também. Eu faço várias co-construções matinais lá para vocês, que são debates abertos com vocês. Tô com algumas coisas muito legais que vão sair no começo do ano agora. É isso, gente. A gente se vê daqui a alguns dias. Valeu, um abraço.